que você diria para um cliente que está chegando hoje, que talvez tenha algumas experiências frustradas, alguém que já tentou algumas coisas e não teve resultado, está chegando, o que você falaria para esse cara em relação às expectativas do resultado que ele pode ter contratando um profissional para fazer ali o marketing digital dele? Cara, a primeira coisa é quem você contrata. Se você sentar na reunião e o cara fala que vai te deixar milionário, não contrate. Esse cara tá mentindo. Acabou. Não tem, João, mas... Não. Sim, modéstia à parte, no que eu faço, eu já vi basicamente tudo que tem para ver pela escala que a gente tem. Sim, tenho 110 clientes aqui hoje. Fora alguns outros que já passaram aqui. A gente é professor em alguns dos grandes cursos de marketing médico hoje. Eu tenho contato com isso há muitos anos. É muito difícil, é uma coisa que eu nunca vi. E eu nunca encontrei um profissional que tem a capacidade de olhar antes e falar, eu vou te dar tanto de resultado. Fala pessoal, bem-vindos aqui ao primeiro episódio do Med Talks, o nosso podcast aqui sobre marketing médico. É um podcast que a gente vai focar e vai falar exclusivamente sobre marketing médico. Eu sou João Paulo Figueiredo, eu sou o criador da Estratégia, que é uma empresa que atende vários ramos, atende audiovisual, atende marketing digital para lançamentos. E recentemente a gente lançou a Estratégia Médica, que é uma empresa também exclusiva, focada em marketing médico, especificamente em tráfego para médicos. E eu decidi fazer esse podcast para compartilhar os conhecimentos que eu venho adquirindo ao longo dessa jornada, com as pessoas que eu tenho conhecido, com os clientes que a gente tem feito. E hoje, nesse primeiro episódio, eu acho que seria de muita valia para as pessoas que estão escutando, principalmente aí se você é médico, se você é estudante de medicina e um dia pretende atuar no mercado particular. O que a gente vai compartilhar aqui é ouro, é sem papas na língua mesmo. A gente vai falar toda a nossa experiência que a gente vive no campo de batalhas todos os dias. E no episódio de hoje, especificamente, a gente quer falar dos principais erros que os médicos cometem no digital, no marketing digital. Né, os erros que a gente encontra quando a gente fecha um novo cliente, coisas quando a gente dá consultoria, quando a gente vai analisar a conta de um cliente que não está tendo resultado. Enfim, eu sempre faço uma espécie de diagnóstico e é engraçado como tem muitos erros que são repetidos várias vezes, que são comuns entre quem não tem resultado. E obviamente que eu não vou fazer esse episódio sozinho. Eu pretendo em todos os episódios ter um convidado de peso, um convidado de muita experiência. Antes de eu falar quem é, se você está nos assistindo no YouTube, óbvio, né? Não vou deixar de pedir, curta aqui esse episódio para nos dar uma força, ajudar a divulgar o podcast, o canal, né? Para você também receber notificações, se inscreva aqui no nosso canal e assim você vai ficar por dentro de todos os conteúdos. Aqui não vai ter só podcast, a gente pretende lançar vídeos também futuramente voltados ao marketing médico, pequenas pílulas. Então se inscreve aí para você não perder nada. Se tiver no Spotify, a mesma coisa, curte, salve o podcast. Então, sem mais delongas, vamos aí chamar o nosso convidado de hoje, né, que é o João Vitor Amorim, um amigo que eu fiz aí, né, graças a Deus posso chamar de amigo, fiz aí nessa vida do marketing médico, quando eu trabalhava lançando uma empresa, acabei conhecendo o João. O João, apesar de ser novo, ele tem só 23 anos, mas ele já é formado em gestão pública e está no 12º período de medicina, mas não é por nenhuma dessas duas coisas que eu chamei ele aqui hoje. Eu chamei porque ele simplesmente é conhecido como médico no Google, é o cara que hoje está à frente de uma das maiores, se não da maior empresa de tráfego para médicos do Brasil. Então, uma empresa que surgiu há alguns anos, vem crescendo vertiginosamente, está dando muito resultado para os clientes. A gente sempre vê, ele compartilha bastante conteúdo no Instagram dele. Então agora eu vou deixar o João se apresentar um pouco, falar um pouco dele, da empreitada dele, de como ele criou essa empresa, né, tão novo já à frente de uma empresa tão grande e com tanto resultado. João, vai lá. Primeiro, agradeço pelo convite. Tem muito tempo aí que a gente já vem trocando ideia. Fico feliz por ser o primeiro convidado, ver esse projeto saindo do papel. Sobre a empresa, sobre como surgiu, eu já fazia tráfego antes e depois de um problema de uma empresa antiga que eu era funcionário, que eu fazia tráfego para eles, eu fiquei sem nada para fazer e resolvi me especializar em uma área. Acabei encontrando um tráfego para médicos. No início comecei com minha professora, que era especialista em endometriose, era uma professora que sempre falava de marketing, uma coisa assim, que naquela época não era uma coisa tão divulgada como é hoje. E perguntei pra ela se ela tinha interesse de eu fazer, etc. Pedi algumas coisas pra ela, um site, um pouco de verba pra gente testar. Ela topou, milagrosamente ela topou, não sei como. E tudo que eu precisava ela entregou.
E dali então começou. Assim, esse primeiro foi a primeira cliente que a gente deu muita sorte, que a galera não tinha experiência, foi sorte mesmo. Deu muito resultado para ela e com o tempo depois dela veio a próxima e a próxima e a próxima. E já estamos aí há muitos anos já fazendo isso. Então acho que a primeira grande lição que eu posso falar, ouvindo você, escutando a história da sua empresa aí, é que, cara, se você é estudante de medicina hoje, óbvio que o que você deve focar é em terminar sua faculdade, em ter uma boa formação, porque a medicina é ainda uma das melhores profissões que você pode ter, estabilidade, trazer para sua família. Mas olha o João, o exemplo dele aí foi com a cara e com a coragem, é uma forma de gerar renda. Muitos estudantes de medicina não têm uma renda, precisam às vezes de uma renda, porque passou numa faculdade longe de casa e precisa se manter, ou por N outros motivos. E, cara, o exemplo do João aí, meteu as caras com uma professora da faculdade, deu certo, continuou. E hoje a empresa dele é gigantesca. Enfim, então tem formas, e através do digital, né? Tudo online. O João trabalha de casa, todas as pessoas que trabalham com ele trabalham de casa, então é uma coisa que é perfeitamente possível ele tocar paralelo com a faculdade, obviamente que é muito puxado, demanda muito, mas com a organização certa, né? O João tá conseguindo aí tocar. Então, a primeira grande coisa que eu queria falar, mas já vamos entrar no assunto de hoje, e eu vou mais fazer perguntas e deixar o João falar, porque a experiência dele, acredito que é infinitamente maior do que a minha nessa área de tráfego médico, mas hoje a gente não vai focar só no tráfego, mas também, mas a gente vai falar dos erros que a gente detecta, que a gente vê, dos erros que os médicos cometem ao tentar entrar no digital. Acho que o primeiro maior erro é não querer entrar no digital, né? Não tem nem o que discutir em relação a isso, mas quando os médicos decidem entrar, João, pelo menos os clientes que chegam aí até você, cara, quais são as coisas que você vê que mais atrapalham o médico para ter resultado ali através da internet, ou divulgar seu consultório, enfim, seus atendimentos, seus procedimentos? Cara, uma coisa que eu vejo muito aqui, é assim, além do erro básico de não querer entrar, é muitas vezes pelo excesso de informação, o cara não sabe para onde seguir. Ele quer abraçar o mundo. Assim, é o maior erro que eu vejo. O cara nunca fez um post no Instagram e começa pelo Google, pelo Instagram, pelo YouTube, por tudo que possa existir o cara quer fazer. E o segundo maior erro, o terceiro, né? Primeiro é não iniciar, o segundo é tentar iniciar por tudo, e o terceiro é não seguir um plano. É muito comum não funcionar, ter uma ansiedade muito grande em funcionar. Então, assim, faz uma semana de anúncio, faz uma semana de Instagram, e o cara acha que vai mudar a carreira dele. Não é assim. Então, assim, a gente, graças a Deus, hoje eu tenho contato com contas aqui de clientes que têm milhões de seguidores, literalmente, e o tempo, e a estratégia sempre foi fazer a mesma coisa durante um tempo muito longo. Tem um cliente que está aqui há não sei quantos anos, 10 anos, 8 anos no Instagram. Esse cliente específico é isso. Então, assim, e que continuou. E que continuou. E cada dia é uma pecinha, e normalmente isso não acontece. O cara, às vezes, tá dando um excelente resultado no Google, mas ele quer começar Instagram. Ao invés de investir e focar mais no que já está funcionando. Às vezes o cara tem um excelente resultado no Instagram, é uma especialidade tipo cirurgia plástica, que entrega muito bem no Instagram, não tem necessidade tanto de diversificar canais, e o cara quer começar a investir no Google, botar um dinheiro grande lá, mesmo sem nenhum resultado. Então, assim, são esses 3 erros que eu vejo. O cara não começar, o cara tentar abraçar o mundo, não ter foco, e a terceira é ficar mudando toda hora. Ficar mudando toda hora. Eu acho que dentro desses erros tem, obviamente, 1 milhão de pequenos detalhes para mencionar, mas eu acho que uma coisa que valeria a pena a gente falar, para quem estiver nos escutando, se você é médico e investe em marketing digital, pretende investir, cara, alinhar as expectativas, né? Isso que o João tá falando de mudar toda hora, da ansiedade, você vai lá, começa os anúncios, em uma semana não tem resultado, e já, se você tá fazendo por si só, acha que não funciona, se você contratar alguém, acha que o cara é um mau profissional. Às vezes né? Às vezes é um mau profissional, mas em uma semana não é possível você analisar, por exemplo, um gestor de tráfego, porque, cara, é um negócio que demora. Obviamente que uma campanha no Google você pode subir hoje e amanhã dá muito certo, né? Mas não é a regra, né? Não é a regra. Eu acho que é exceção. Então, assim, o que você diria para um cliente que está chegando hoje, que talvez tenha algumas experiências frustradas, alguém que já tentou algumas coisas e não teve resultado,
tá chegando, o que você falaria para esse cara em relação às expectativas do resultado que ele pode ter contratando um profissional para fazer ali o marketing digital dele? Cara, a primeira coisa é quem você contrata. Se você sentar na reunião e o cara fala que vai te deixar milionário, não contrate. Esse cara tá mentindo. Acabou. Não tem, João, mas... Não. Assim, modéstia à parte, no que eu faço, eu já vi basicamente tudo que tem para ver pela escala que a gente tem. Assim, tenho 110 clientes aqui hoje. Fora alguns outros que já passaram aqui. A gente é professor em alguns dos grandes cursos de marketing médico hoje. Eu tenho contato com isso há muitos anos. É muito difícil, é uma coisa que eu nunca vi. E eu nunca encontrei um profissional que tem a capacidade de olhar antes e falar, eu vou te dar tanto de resultado. O resultado ele pode não vir por diversas formas e diversas etapas. Pode ser culpa do profissional, pode ser azar, pode ser culpa sua, pode ser culpa de um monte de gente, pode ser culpa da sua secretária. Então, assim, não tem como, é uma coisa com tantas variáveis que essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Não existe um profissional que te garanta resultado, não existe uma fórmula que te garanta resultado e não existe uma receita de bolo. Tem clientes aqui que a gente faz a mesma coisa, na mesma região, tem o mesmo preço de consulta, é o mesmo social media, o mesmo gestor de tráfego. E dá errado. Então, assim, ir pro outro dá muito certo. Eu já tive uns 3 ou 4 casos assim aqui. Não existe uma receita de bolo. E para cada um vai ter um tempo. Tem gente que começa em uma semana. Meu Deus do céu, o João é o Midas. Tem outros que demoram muito tempo. Tem outros que não dão certo. Isso é uma coisa, é até uma característica minha, assim, que eu imprimi desde o começo, que é ter o pé no chão. Existem pessoas que investem em tráfego e botam dinheiro e voltam milhares e milhares de reais. Eu já tive case aqui de o cara botar 10 mil de tráfego e voltar 950 mil de faturamento numa clínica de cirurgia plástica. Isso é a exceção da exceção. Eu já tive clientes aqui que botaram dinheiro e não voltou nada. Mas você nunca vai ouvir alguém falando, normalmente, que essa parte, a parte que não funcionou, a parte que deu errado. Graças a Deus, hoje, pela nossa experiência, é uma minoria. Mas isso pode acontecer. Então, assim, a expectativa ela tem que ser em torno do longo prazo e do trabalho. Para que no longo prazo você trabalhe. Trabalhe e que esse resultado chegue e seja colhido. Não tente ter essa expectativa muito alta. Então, assim, isso é uma coisa que eu vejo todo santo dia de clientes que passaram por outras empresas, agências, seja lá o que for, e que chegam aqui pra gente, porque falaram que iam fazer isso, falaram que iam fazer aquilo, e não fizeram nada. Então, assim, tenha muito certo na sua cabeça em quem você tá acreditando e no discurso que a pessoa tá. Tem gente e tem médico, tem cliente que paga e gosta de pagar pra ser enganado. Que é pagar lá para o cara falar que vai mudar a vida, sem você trabalhar, sem você fazer nada, e vai dar certo. Eu não sou dessa linha. Eu sou da linha a gente vai jogar junto e vai fazer funcionar. Tenha muito cuidado com isso. Então, assim, isso que o João falou é fundamental. O profissional pode ser ruim, a secretária pode ser ruim, pode ser azar, pode ser um problema seu, pode ser você não estar se dedicando o suficiente no Instagram, por exemplo. Então, e tem todos esses problemas. Pode ser que você precificou seu ticket errado na consulta, na cirurgia. Então, assim, você está começando, você quer cobrar 60 mil numa massa com prótese. Pô, isso é um erro. Então, assim, tem vários erros que podem acontecer. Então, tente entender com essa cabeça de que o processo é longo e que você vai corrigindo aos poucos. E que no final, no longo prazo, tende a dar certo. E, João, que eu acho que valeria a pena pra gente, acho que seria legal, bacana, entrar um pouco nos detalhes de isso que você falou, cara, às vezes a campanha tá traindo o público certo, mas o site do cara é ruim. Ou às vezes o site do cara é bom, mas você atrai o público errado. Às vezes você atrai o público certo, o site do cara é ótimo, mas o atendimento do consultório é horroroso. Né? Às vezes o atendimento é ótimo, mas você traz um lead muito desqualificado porque o médico pediu a campanha de um determinado jeito. Agora, um erro que eu vejo assim, crasso, é o cara não saber, baseando na especialidade dele, na cidade onde ele está, que acho que são 2 indicadores fortes, né? É muito diferente anunciar numa grande capital no interior, por exemplo. É muito diferente anunciar numa grande capital do Nordeste, uma grande capital do Sudeste.
né? Então, assim, o cara não saber, dependendo da especialidade dele, onde concentrar o esforço dele, né? Porque hoje a gente tem tráfego de Google, tem tráfego de Instagram, que são os maiores, mas depois tem tráfego de TikTok, tráfego, e às vezes isso que você falou, o cara quer estar em todo lugar, mas principalmente, uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, falei, cara, imagine um chaveiro. Imagine que você é um chaveiro. Você pode fazer 10 criativos maravilhosos para Instagram. Se você não estiver preso para fora de casa, precisando entrar sem a sua chave, não importa quantos criativos você vai ver, você não vai contratar aquele profissional. Então eu uso essa comparação para fazer o médico entender que, cara, não é porque o seu amigo, o cirurgião plástico, faz anúncios no Instagram e dá certo, que você, cardiologista, vai dar certo no Instagram também. Então, como que a gente poderia explicar de uma forma simples, de uma forma que o médico possa refletir acerca da... Como você explicaria ali pro cara, assim, cara, olha veja essas especialidades, elas parecem mais com isso ou com isso, para que ele possa decidir, entender por que anunciar no Google ou por que anunciar no Instagram, por exemplo, e qual que é a diferença desses dois? Vamos tentar falar com o médico totalmente leigo, que não manja nada. Você tem como dar certo em todas as plataformas, mas como tudo na vida, existem probabilidades de dar certo e dar errado, e todas têm sua característica. No Instagram, as pessoas têm que gostar do seu conteúdo e têm que ter interesse no que você está falando. E vão ser direto. Se você posta lipoaspiração, basicamente, teoricamente, 100% do público feminino tem interesse no seu conteúdo. Prótese de mama, mastopexia, abdominoplastia, cirurgia plástica, botox. Basicamente, 100% do público feminino tem interesse no seu conteúdo. Se você fala de artrite autoimune, se você fala de lúpus, às vezes nem quem tem artrite autoimune nem quem tem lúpus tem interesse no seu conteúdo. Porque o cara não quer entrar no Instagram para verificar a venda da doença dele. É muito difícil quando você fala da especialidade clínica, você fazer funcionar. João, quer dizer que é impossível? Quer dizer que não dá certo? Quer dizer que nem adianta tentar? Não. Tem cara que fala de coloproctologia no YouTube e tem acho que 3 milhões de inscritos. Existem pessoas que vão conseguir fazer isso. Mas é mais difícil e você vai precisar dedicar mais. Se você está no início, você tem que ir para onde você tem a maior probabilidade de ganhar, porque você ainda não tem experiência. Para algumas especialidades, cirurgia plástica, é o Instagram, porque é onde a pessoa vem pela característica, todo mundo tem interesse. Para outras especialidades, reumatologia, por exemplo, existem outras plataformas, o Google é o exemplo dela, é o maior e principal exemplo, que tem a maior probabilidade de te trazer retorno. Por quê? A pessoa não quer saber do conteúdo de reumatologia em específico no Instagram. Ela quer procurar o reumatologista quando ela precisa dele. Às vezes ela nunca nem ouviu falar de reumatologista. Foi lá no médico da atenção básica, ou no clínico geral, ou em outro especialista. Ela falou, você precisa de um reumatologista. Aí ele vai lá no Google, pegar o papel, que o médico escreveu o nome do especialista, porque ele não vai lembrar, vai escrever lá, reumatologista em Goiânia, cidade genérica. Vai aparecer seu anúncio, Dr. João Paulo, reumatologista em Goiânia. Ele vai clicar, vai entrar no site, ligar e agendar consulta. Acabou. Ele não quer ver um texto, um post ou um vídeo de artrite autoimune. Você tem que entender o que seu paciente quer e qual é a lógica ali por trás. Para especialidades clínicas, gastro, endoscopia, imagine se o paciente vai ficar consumindo conteúdo de como a endoscopia é feita no Instagram. O paciente precisa de alguém indicou para ele, ele vai fazer a endoscopia e pronto, acabou. Exatamente. Você não tem como. Uma coisa um exemplo que eu sempre dou aqui é sobre o tom de convencimento. Por exemplo, você consegue convencer alguém a fazer uma lipoaspiração. Pô, ela vai ver ali, vai ver os resultados, às vezes que é um cirurgião plástico ou outro poste, mesmo que seja proibido. Vê alguma coisa ali, vê a explicação, vê uma amiga que fez. Pô, cara, eu preciso, se fizesse uma lipoaspiração, minha autoestima ia melhorar. Quero fazer uma lipo. Agora, você não consegue convencer um cara a fazer uma endoscopia sendo que ele não precisa. Você não tá com uretrite se o cara não tem uretrite. Você não opera o cara por endometriose. Você não opera a mulher por endometriose se ela não tem endometriose. Acabou. Então, assim, tem certas coisas que você não tem como transpor, ou a probabilidade de você ganhar é muito melhor em outras plataformas. Claro que existem especialidades clínicas, pediatria, psiquiatria, GO, são coisas que você consegue fazer muito bem, andrologia, que você consegue captar esse público muito grande no Instagram também, que não seja coisas estéticas, porque funciona legal. Porque as pessoas ali
tem interesse naquele assunto. Pô, psiquiatria é um caso clássico, cara. Assim, o que não falta é gente querendo ouvir falar de saúde mental. Então, as pessoas querem ouvir falar, é um tema interessante de pediatria. Pô, tem um cliente, um cliente não, uma pessoa que eu dou assessoria, tem 800 mil seguidores, cara. Então, assim, 800 mil seguidores falam de pediatria. De pediatria, de sono para bebê. Então, assim, é um tema que funciona. Agora vai ter 800 mil seguidores falando de pedra no rim, sei lá, qualquer assunto. Então, de artrite autoimune, novamente, é muito mais difícil. É impossível? Não, não é. Só que vai exigir um esforço muito maior e que talvez valha a pena você direcionar seu esforço para onde você tem mais chance de ganhar. É basicamente isso. Show. Acho que aqui a gente começa a clarear um pouco as ideias no sentido de, bom, beleza, o médico quer entrar no marketing digital, escolhi ali a plataforma onde tem mais possibilidade de retorno e podemos, assim, de uma maneira simples, falar assim, cara, se você consegue convencer alguém, independente da situação dele, a comprar o seu serviço, a vir até uma consulta para fazer um procedimento com você, cara, eu acho que basicamente Instagram, Facebook, criar conteúdo, gerar autoridade. Se isso não é possível, se você não consegue convencer alguém independente da condição dele, ou seja, se ele tem que ter uma condição para prestar o seu serviço, cara, Google, assim, de maneira muito, muito básica, óbvio que não é uma regra, como você mesmo disse, tem formas e formas de dar certo, mas é aquilo, qual que é a probabilidade de dar mais certo? Mas vamos lá, o cara conseguiu traçar esse paralelo aí, entender essa ideia, e ele decidiu, bom, vou começar. A partir daí, vamos falar dos próximos erros que o cara pode cometer. Eu acho que a gente pode começar falando de Instagram, talvez, que pode cagar o resultado dele, pode fazer com que ele não tenha resultado. Por exemplo, o cara resolveu começar contratou lá um gestor de tráfego, começou a produzir conteúdo no Instagram. O que na sua experiência você bate o olho e fala assim, puta, aqui tem coisa errada, isso aqui não tá bacana, isso aqui não tá legal. O que você vê assim e fala pra quem tá fazendo parar de fazer e o que você analisa na hora de ver a conta de um possível cliente ou tal, pra falar assim, ó, isso aqui a gente tem que melhorar? Cara, conteúdo desumanizado. Aquele conteúdo que você bate o olho, você sabe que foi uma agência que fez. Um mau erro, assim, uma dificuldade que a gente tem muito grande aqui é com social media. Que é uma galera que você contrata para fazer os posts do seu Instagram. É muito, muito difícil você encontrar um bom social media. Por quê? O médico é ortopedista, vamos supor. Aí ele contrata uma pessoa que entende de arte, faz legenda, para falar de ortopedia especializada em ombro. Aí, ele fala, você tem que postar 3 posts por semana. As doenças mais comuns são essas aqui. O que o cara faz? Se ele pega, sei lá, rompimento de ligamentos, qualquer coisa. A pessoa vai pegar o nome da doença, vai jogar no Google, o primeiro artigo que aparecer ela vai pegar, vai ler, vai copiar e controlar, vai dar uma maquiada e vai mudar o texto, e vai mudar a imagem. É você contratar uma pessoa que não entende ortopedia, para falar de ortopedia por você, para convencer o seu paciente que você é bom. Basicamente, você contrata um leigo para convencer o paciente que você é bom. Isso não é culpa do social media. Isso é culpa do médico. Por quê? Ele não assume o posicionamento ali de que quem tem que pensar no conteúdo dele é ele. Quem tem que fazer esse crivo é ele. Porque ali a qualidade é a responsabilidade dele. O social media pode fazer entender, esse texto tá errado, tem que mudar, etc, vamos mudar. Ele não precisa entender de imagem, ele não precisa entender nada disso. Isso o social media faz. Mas a base do conteúdo ali, do que o paciente está, o que é adequado, o que ele vê no dia a dia, o médico tem que puxar. Então, é muito importante que a gente parta do ponto fundamental de entender quem está produzindo esse conteúdo. Se é um conteúdo... Eu vou dar um exemplo. Você pega conta pequena de dermatologia, que não deu muito certo ainda, que está no começo. Sempre vai ter um post de uma laranja e aqueles negócios de sérum, sei lá o que é aquilo, falando de vitamina C. Pode pegar aí, qualquer um que você conheça. Vai ter lá o post da laranja. Cara, é inacreditável, cara. Um post não serve pra nada. Um post, você não vai vender. Você pode falar da importância da vitamina C, etc. Mas não é o que o dermato especializado em estética quer vender. Ele quer vender procedimento. Por que esse post tá ali? Porque o post tá ali por quê? Porque o social media imagina que seja o único tema de dermatologia que ele conhece. E ele vai lá e faz o post. Sendo que o que o médico quer vender é MMP, é laser, é fotona, é fio de PDO, o que for que quiser ele vender.
mas bioestimulador de colágeno, qualquer coisa, menos vitamina C. E tá lá o raio da vitamina C no post, porque não é o médico que toma conhecimento daquilo ali. Fica um negócio que não tem estratégia por trás. Você tem que falar do que você quer vender, você tem que falar ali, tem que ter uma estratégia e tem que ter alguém bom por trás. E normalmente esse alguém bom vai ser o médico com o passar do tempo pensando. Mas assim, isso desde o começo, entender que a responsabilidade do conteúdo do Instagram primordialmente é do médico, já é muito bom. Então assim, você não precisa ser a pessoa que vai estar ali 100% fazendo arte, não sei o quê, como eu tenho alguns clientes que até hoje fazem, inclusive. Mas você precisa ser a pessoa que está ali capitaneando as ideias, ter certeza que está com uma qualidade boa, fazer stories, fazer o trabalho ali bem feito. Isso não tem como você pagar para substituir. Assim, por mais que eventualmente você tenha ali um estagiário, alguém que te acompanha, que seja estudante de medicina, ainda assim não é, tipo, aquele cara não viveu o que você viveu, não tem a experiência que você tem. Então, assim, cara, eu acho que isso de fato, uma dificuldade grande. Os clientes acham que ele vai contratar uma agência que faz social media de tráfego e que ele não vai mais precisar entrar no Instagram. Ele acha que ele vai assinar o contrato e acabou o trabalho dele, nunca mais tem que aparecer, fazer nada, no máximo mandar umas fotos que ele tirou lá na formatura de medicina pra galera trabalhar, né? As fotos que ele fez lá do meio médico e que aquilo vai resolver a vida dele. E não é bem assim. A gente percebe do nosso lado isso também, né? Que, cara, a maioria dos médicos não quer se envolver na produção de conteúdo, mas a gente vê em contrapartida que os que têm resultado são os que se dispõem a se mexer um pouquinho ou ainda que não participe diretamente, você falou, o cara revisa os textos, ele aponta, olha, não vamos falar disso aqui, esse post eu não quero, muda isso aqui, tá acompanhando ali de perto, né? De mãos dadas com a equipe. Sim, João. Que a galera não entende e que é uma coisa que eu sempre passo. A pessoa agenda com você por causa da sua personalidade. Porque você é. Vamos pegar a plástica como exemplo, que é um exemplo que a gente está citando aqui. Você pode ter Renuvium, você pode ter body. Você pode ter Renuvium, você pode ter Vectra, você pode ter Crisalink, você pode ter a tecnologia que for. Você pode fazer recuperação rápida, você pode fazer lipo HD, você pode fazer lipo Ultra HD, Mastiel. Na esquina tem outro que faz. Tecnicamente, principalmente se você está em São Paulo, tecnicamente tem vários fantásticos. Todos fazem Instagram muito bem. Todos fazem vídeo, mostrando a cirurgia, fazendo corte bonitinho. Ela vai por causa de você. Por causa do médico que tá ali por trás. Tem gente que vai olhar pra mim, esse jeito mais direto de falar, esse jeito mais que não tem tantas papas na língua, vai mais direto ao ponto, e fala, nossa, não, esse menino aí, não gostei muito dele, não. Se acha muito, ou alguma coisa assim. E vai ter outros que vão falar, pô, gostei dele, não. Não enrola muito, é sincero, pô, gostei. Pé no chão, beleza, tudo bem. A personalidade, eu não tenho como convencer essa outra pessoa. Isso que é meu jeito de ser. E você tem o seu também, como o João tem o dele. E a gente não tem como mudar isso. E não tem como uma pessoa emular o seu jeito. O seu jeito é único. Vai ter uma piada que você vai postar nos stories que outra pessoa não postaria. Mas que o seu público vai olhar e falar, pô, gostei dele. Eu não tenho como contratar o João para fazer meu Instagram e ele fazer exatamente como eu faria. Porque não vai gerar identificação. Uma coisa que é, por exemplo, muito comum na dermato, você pode perguntar, pô, sua paciente, minha paciente é mais ou menos quem eu sou mesmo. Tem um fit muito grande. Porque é isso que acontece. Então, assim, tem esse nível de pessoalidade no Instagram, é uma rede social muito pessoal. É um negócio intrínseco ali. Tem a DNA da pessoa no Instagram dele ali, na página dele. Não tem como você emular isso. Então, os clientes que eu vejo aqui que sempre tem mais resultado é o cliente que tá ali. É o cliente que, pô, às vezes tem uma coisa, ele dá a opinião dele, claro, dentro de tons aceitáveis. Alguma coisa na rua, ele fala, pô, não acho legal isso aqui, ou pô, acho legal isso aqui, ou pô, olha que legal que aconteceu na minha família, ou pô, olha esse caso aqui, que legal. E tem um jeito dele de contar. É sempre os que dão certo. É o que se importa, é o que tá ali de verdade, que vai construindo. Então, isso é muito importante. Você não tem como emular, você não tem como tirar isso. Então, assim, isso que o João tá falando é muito importante. Você tem que estar ali
você tem que estar presente, você tem que estar fazendo junto, para que sua energia, para que você esteja ali no Instagram e o paciente se identifique e acabe agendando a consulta com você. E aí, isso se tratando dos médicos ali que tem mais essa especialidades voltadas para essa identificação, com muito contato prévio com o paciente antes de fato ir para uma consulta, né? Às vezes o paciente de uma plástica ali, do dermato, fica consumindo meses, às vezes semanas, meses, o conteúdo até mandar uma primeira mensagem para perguntar como funciona, até. Mas agora, antes daí, eu queria começar a falar de formas de captação de fato, né? Dentro dessa estratégia Mas antes eu queria, então, vamos para o outro lado da moeda, que é aquelas especialidades que não precisa o médico aparecer tanto, que tem como dar resultado fazendo uma estrutura ali no Google de anúncios, de Google Meu Negócio, uma estrutura boa, robusta, com muitas avaliações, mas quando é um médico, por exemplo, um cardiologista, que você pega, do mesmo jeito que a gente analisou o caso ali de um cliente que tem feed para Instagram, para Facebook, para aparecer, para gerar conteúdo, quando você pega um caso de uma especialidade de Google, o que é que você vê assim, os maiores erros que a galera comete nesse outro lado? Cara, o maior erro de Google normalmente é secretária. É o maior erro, normalmente é secretária. Aí lá com a galera do Instagram também tem esse problema, mas de Google eu vejo que é o maior problema. Por quê? O cliente do Instagram, ele fica lá, como você falou muito bem, meses te acompanhando. Até falar, pô, é esse cara. Eu não quero eu não quero um cirurgião plástico. Eu quero o doutor João Paulo. Então, se a secretária demora 3 horas para responder, não tem problema, cara. Beleza, ela quer ele. Até porque a pessoa mandou mensagem para aquele, né, para a secretária daquele médico, mas não ficou mandando para outros 10 plásticos, por exemplo, né? Então, assim, no Google não. Ela não conhece o Dr. João Paulo, não sabe quem ele é, nunca viu ele, nunca ouviu a voz dele. Ela botou cardiologista em São Paulo, apareceu lá, Dr. João Paulo Figueiredo, cardiologista em São Paulo. Ela clicou, mandou mensagem no WhatsApp. A secretária demora 5 minutos para responder, ela vai pro próximo. Ou às vezes nem demora, ela manda para um, já manda para outro. Os que atenderem primeiro, ela vai. Gostou, olhou o site, viu que é legal. Isso aqui é um problema crônico que a gente vê. Pô, eu vou dar um exemplo. Teve uma cliente nossa que tá falando assim, pô, João, tinha 3 semanas de trabalho, pô, João não agendou ninguém ainda. Eu falei, pô, cara, mas os números estão legais aqui nos anúncios. Os cliques, né? Especiais tranquilos. Putz, eu queria chegar nesse ponto de falar assim, você começou a rodar a campanha e você fala assim, nossa, tá tendo clique, eu tô girando, tá tendo conversa, você rastreia o clique até o botão do WhatsApp, fala, não tô gerando conversão, o CTR tá bacana, e aí tipo assim, cara, nesse caso, o que geralmente tá acontecendo? Normalmente é secretária. Se você tem conversão, a não ser que tenha feito alguma coisa muito errada na campanha, normalmente é secretária. Vou dar esse exemplo. A gente falou, pô, os custos estão aceitáveis, não tá excelente, mas tá aceitável. O resultado não é pra estar tão ruim assim. Eu peguei e mandei uma mensagem pra secretária. Demorei 48 horas pra ser respondido. Aí eu mandei pra ela, pô, doutora, não tem como e tal, isso é um problema. É assim, dificilmente vai mudar. Principalmente quando a secretária não é própria. Porque se é a dor clínica, ela não tem como chegar ali, brigar, mudar isso. Agora, se é própria, até muda. Agora, esse problema é o que não pode acontecer. E, normalmente, é uma coisa silenciosa. Porque o médico, por exemplo, contrata o gestor de anúncios, contrata o gestor de tráfego, contrata social media. Se não está chegando pacientes, a primeira pessoa que ele vai falar é comigo. Não é com a secretária, não é com a social media, é com a gente. Então, ele vem falar comigo. Mas, às vezes, tá há 10 anos no consultório, a secretária já. Ele toma café com ela, ele conversa com ela, normal, e tá ali um contato próximo no dia a dia. Não imagina, talvez, que o atendimento seja tão ruim. Pô, hoje eu vi uma clínica aqui, a gente tá neurologista em São Paulo. A gente tá começando, tá investindo 3 mil por mês. Pô, 3 mil por mês é muito dinheiro, cara. Eu mandei assim, olá, fiz o mesmo teste. Olá, gostaria de agendar uma consulta com a doutora fulana de tal. A secretária me mandou. A resposta automática é até 48 horas te respondo. Ela me respondeu com interrogação 48 horas depois. Tipo, não entendi a pergunta que você quer. Tipo, você não mandou informação suficiente.
Cara, é o que eu penso assim, se você pegar uma equipe de vendas especializada de alguma empresa que vende software, alguma coisa assim, mano, os caras pira, porque pra eles cada lead que pinga é uma oportunidade que o cara agarra e não larga, porque às vezes a pessoa dá uma negativa no primeiro momento, isso, vamos falar assim, se for uma secretária boa, que responde em minutos ali, em 2, 3 minutos ela responde todo mundo, mas aí a pessoa fala assim, qual que é o preço? Ela passa o preço, a pessoa, vou pensar e te retorna, essa secretária nunca mais fala com aquela pessoa. Nunca mais volta, nunca mais mandou mensagem amanhã pra perguntar, você pensou, tô com horário disponível hoje, quer vir? Tem vários níveis de problema. Esse assim, é o mais básico, o mais... Acho que a gente pode colocar assim, o primeiro, tempo de resposta. Primeiro e segundo, acho que a simpatia no atendimento, né? A cordialidade, profissionalismo no atendimento. Eu não digo nem de simpatia. Eu digo entender do que tá vendendo. Pior ainda. Não sabe. Assim, não sabe que às vezes o cara é formado na USP, fez 5 pelas fora do país, PhD, publicou na New England, fez tudo que tinha pra fazer na medicina. Secretária, olha, doutor fulano. Chega lá, a paciente fala, mas R$500, R$600 é muito caro na consulta. Ela fala, infelizmente, a gente só atende particular. E tchau. Nada do que o cara fez, que gastou a vida, abriu mão da família, de tempo com os filhos, de tempo de lazer pra fazer, é usado no argumento pra vender. Cara, quer ver um exemplo? Olha um exemplo disso que você tá falando de não entender o que vende. Eu fiz um teste também de cliente oculto com o cara que tava fechando com a gente aqui. Ele atendia via reembolso assistido. Ele fazia isso no consultório dele, reembolso assistido que em algumas regiões é muito comum e em outras nem tanto. Reembolso assistido é quando a pessoa vai, faz a consulta, não paga, solicita o reembolso para o plano. Quando o plano cai, quando esse reembolso cai na conta do cliente, aí sim ele paga o médico. Então isso chama reembolso assistido. É uma prática um pouco... Você corre um risco, né, do paciente ir lá, fazer a consulta, solicitar o reembolso com a nota que você deu para ele. O dinheiro cai na conta dele, ele some. Isso pode acontecer, pode. Mas enfim, alguns médicos optam. E a gente vê que médicos que optam por essa prática têm muito retorno, porque facilita pegar o paciente particular. O paciente também não gasta o dinheiro dele, porque é o plano que está pagando. Mas olha só o que aconteceu. Eu fiz um cliente oculto, cheguei, primeiro, informações iniciais, gostaria de marcar uma consulta, como funciona, quais são os horários, qualquer. O doutor atende plano? Não, só particular. Falei, quanto que é a consulta? Ela falou, X, eu não lembro, acho que era 450, 500 reais, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, nossa, mas que pena, putz, não tem nenhum plano, né? Meu plano é muito bom, tal, assim que ela falou assim, não, a gente só atende particular. Em momento algum ela mencionou que tinha reembolso assistido. E o meu plano, por exemplo, ele cobriria esse valor de consulta. Só que, e muita gente também poderia cobrar, a secretária nunca nem mencionou. E eu já fui meio, não vou dizer mal intencionado, mas eu já fui querendo pesquisar esse erro mesmo ali. Ver que para saber se eles estavam falando disso, porque eu tava nas campanhas anunciando o reembolso assistido, né? Então a gente punha em alguns momentos, pagamento via reembolso assistido, tal, né? Na descrição do anúncio, alguma coisa ali. Então, cara, olha ali, não entende. Às vezes a secretária, o que eu vejo hoje? A gente tem secretárias que são ótimas administradoras de consultório. Ela é ótima para te passar um pedido de um exame que o doutor deu, para te mandar a nota, para passar a carteirinha do convênio, para te receber ali, às vezes, na recepção, administrar a agenda do doutor. Mas para captar o paciente em potencial ali, ela é terrível, né? Porque, cara, não entende nada de atendimento, não entende nada de vendas. Falar. Às vezes, isso também é assim, eu tenho uma secretária fantástica. Fantástica, maravilhosa. Aí a clínica começa a crescer. Tá, cresce. Ela cada vez mais tem mais tarefas administrativas, porque a clínica tá crescendo. Que é o normal, né? Que é o esperado. Tem que contratar uma secretária extra ou alguém para tocar a parte administrativa e deixar ela onde é o coração da clínica, que bota a paciente para dentro, tira ela, bota no administrativo ou deixa ela dividindo ali. Sobrecarrega, piora o atendimento, piora o volume de agendamento, o faturamento cai. Aí não, João, eu não tenho condição de investir porque agora o faturamento caiu. Às vezes tem que tomar muito cuidado também de que você tem uma pessoa excelente, como tem secretárias aqui, fantásticas, assim. Tem algumas aqui que, meu Deus do céu, muito boas. Mas você sobrecarrega ela com outras coisas e o desempenho dela acaba caindo. Então, você tem que tomar esse cuidado. Daria pra falar tranquilamente, assim, Primeiro, se a sua secretária é muito boa, cara, não tira ela da função dela de captar o paciente. E agora, se ela nunca foi boa também, por exemplo, cara, uma sugestão. Eu falei isso para um médico, ele adorou a sugestão. Na semana seguinte ele implementou. Eu falei, cara, pega um estagiário.
Pega alguém que pode atender, o que o cara vai atender de casa, só o WhatsApp, ele só atende o WhatsApp. Ligação continua lá com a secretária. Mas ele fica com o WhatsApp instalado e em horário comercial essa pessoa... E aí a gente instalou um software de gerenciamento, era um cara que tinha um treinamento em vendas, tá? Mas era estagiário porque ele trabalhava de casa. E para que ele... Óbvio, não é uma coisa que eu recomendo para todos os pacientes, não vai botar qualquer moleque para responder seu WhatsApp, pelo amor de Deus. Mas assim, para aquelas situações que funcionou, aquele cara fazia o primeiro atendimento, atendia todo mundo muito bem e ele tinha uma cadência na semana. Se a pessoa mandou mensagem na segunda, pediu, não fechou, na terça ele voltava naquela pessoa. Até que a pessoa não desse uma negativa, tipo, já fechei com outro, ou olha, desisti do procedimento, não preciso mais, ele não desistia. E cara, a gente teve um aumento de 40% na conversão de leads no WhatsApp. Só com essa ação simples, por uma pessoa exclusiva para atender o WhatsApp. Eu tenho uma história muito boa disso aqui. Então, cliente nossa de BH, muito antigo, cliente muito querido, hoje já virou até amiga. E, cara, quando a gente começou, o consultório era muito parado, muito ruim mesmo. É um dos nossos maiores cases de sucesso aqui. Começou muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Só que era a secretária da clínica, tenebroso atendimento. Aí ela pegou, pô, João, vou contratar uma pessoa só para atendimento. Aí contratou. Cara, explodiu. Explodiu mesmo, assim. Muita consulta todo dia. Só que essa secretária era compartilhada com outro médico. Ela, na verdade, ela fazia como se fosse um bico para essa minha cliente, mas ela era CLT, tinha vários benefícios na clínica grande de dermatologia lá de BH. Essa dermatologista falou, ó, você não pode mais fazer aquilo lá. Minha cliente não tinha condição de pagar tudo que a dermatologista pagava. E cortou. Falou, vamos ter que trocar e tal. Botou outra secretária no lugar. Cara, segunda-feira, primeiro dia da mulher. Pum, despencou. João, tem alguma coisa errada. Uma semana eu mudei, 2 semanas eu mudei, 3 semanas eu mudei, 4 semanas eu mudei. Horrível. Foi um mês assim tenebroso. Aí eu virei pra ela, pô, doutora, ó, não é culpa minha não. Senhora, me desculpa, não é culpa minha, não é culpa minha. Eu já mudei tudo que tinha pra mudar. A campanha tá exatamente igual era na época da secretária anterior. Ah, pô, João, tal. Aí fez um teste, um cliente oculto também. Aí não gostou muito do atendimento, demitiu e tomou coragem de contratar a anterior. Pagar, né? Pagar o que valia, né? Segunda-feira, primeiro dia, voltou exatamente pro mesmo patamar. Exatamente. Aumentou a verba de Google, começou a chegar mais ainda, e aí virou bem. Esse é o nível. Só tirando uma pessoa do lugar, e assim, e não foi aumento de 40% não. Assim, 200 e 250% de diferença de atendimento. Absurdo, bicho. Absurdo. Absurdo mesmo, assim, coisa de, sei lá, uma agendava 8 no dia, a outra agendava 1, 2, 3 quando tava indo muito bem. Então, assim, é uma diferença gritante. E só trocando a secretária. Você tem que entender aonde tá o problema. É um caminhozinho. Então, você tem que identificar ali onde tá. Aí agora, eu tava falando antes da gente ir para outros problemas que podem ter, mas tem um que acontece um pouco antes da secretária, que é quando você vê que a campanha tá gerando clique. E na verdade, assim, para mim todo bom gestor de tráfego deveria detectar esse problema antes de subir qualquer campanha, mas eu já vi muito cliente chegar aqui e falar, pô, as campanhas até iam bem, mas a secretária não recebia mensagem, o telefone não tocava. E aí, tem uma coisa que eu queria falar, que eu acho que, cara, sobre site do médico. Que é uma coisa também que eu vejo que a galera erra demais, assim, uns sites ultrapassados, site que tem formulário na primeira parte ali, ó. Você tem que preencher um formulário. Cara, fala um pouco mais disso aí. Como que você instrui seus clientes a fazerem os sites aí? Por quê? Cara, o site ele tem que ter uma função: gerar contato. Eu tenho a mesma história dessa cliente, inclusive a minha cliente. Ela entrou, o site é muito feio, não sei o que. Vou trocar o site. Eu falei, ó, não muda isso, mas pode trocar. O resultado piorou muito. Eu falei, vou voltar pro feio, você nunca mais vai mudar o site. Então vai, acabou, não tem hipótese. O site ele pode ser feio, pode ser esquisito, pode ser velho, pode ser o que for. A única função dele é gerar contatos para a secretária e que atendem a agenda de consulta. Isso é a primeira coisa. Então, assim, é entender qual é a função do site. O site ele não é uma vitrine para mandar para paciente, não é nada disso. E é uma coisa que eu vejo, cara, quando eu vou fazer pesquisa de mercado, eu vejo muito quando você apresenta assim, o mito do site ainda. Você pesquisa lá um procedimento, por exemplo,
não sei, cirurgia de vesícula, alguma coisa assim, que é muito específico, ou algum procedimento muito específico de cardiologia, de ultrassom, por exemplo. A pessoa pesquisa lá, ultrassom para detectar endometriose, ou ultrassom de X semanas de gestação. Aí aparece lá o anúncio, né? Ultrassom em Salvador, ultrassom em São Paulo, ultrassom não sei o quê, agenda disponível essa semana, resultado no mesmo. Aparece todos os benefícios. A pessoa clica e cai na homepage do site, é uma clínica multi-especialidades que atende, e não cai na bendita da página do ultrassom, com o botão agende agora. Cai numa página que ela tem, é igual você pesquisar, mas você está pesquisando uma geladeira específica lá, 2 portas, sei lá, da Electrolux, e você quer aquele modelo específico, você joga aquele modelo aí, você clica, abre a homepage das Casas Bahia. Você fica maluco, né? Você vai logo pro segundo anúncio. Então, assim, eu vejo isso do cara não ter páginas específicas para os tipos de pesquisa que ele está anunciando, né? Tipo, procedimento de consulta, de atendimento que ele está anunciando. E aí também, às vezes, ele até tem essa sensibilidade, mas a página é que um formulário que está no fim da página, começa contando toda a história dele, ou que não carrega, uma série. Página que não carrega aqui é o mais normal que a gente vê, assim. Página que demora muito pra carregar, é normal. E às vezes é porque tem uma foto que o cara carregou em JPEG dele lá, daquelas lá que eu falei que ele tirou na formatura, uma foto gigantesca e fica de fundo, e aquilo acaba com o carregamento do site, ou... Bom, cara, assim, mas pra resumir que eu acho que eu poderia falar, o que precisa ter na hora que o cara clicou no anúncio, abriu o site ali, o que precisa ter ali na primeira tela que o paciente vê? Assim, primeiro o botão de agendamento, né? É o básico que a galera não coloca. Por incrível que pareça, a galera não coloca. E as informações gerais. Eu gosto muito do currículo. Sim, Cidade, né? Cidade que o médico atende. Cidade. Então, assim, avaliações, puxar do Google Meu Negócio pro site é muito importante. E pelo menos a clínica ali, só esses 3 assim já são muito importantes e fazem muita diferença. João, eu vou botar os meus posts do blog, o paciente que procurar dermatologista em Brasília, ele dificilmente vai clicar, com a pessoa que já está procurando tão direto assim, dificilmente ele vai clicar e vai parar para ler seu post de melasma. Porque ou ele tá com um problema específico, ou ele foi receber uma indicação. Tipo, ele foi lá, que nem você falou, no primeiro atendimento, ali no pronto-socorro, falou assim, cara, procure um cardiologista, procure um dermatologista, procura um, né, pra ver melhor esse problema aí, pra ver o que tá acontecendo. Então não tem tanto. Então, assim, tem que ser mais direto. A galera normalmente é muito prolixa. Show, fantástico. E aí, tem algumas outras coisas, porque aqui a gente viu, né, que eu acho bacana falar que, cara, hoje o digital, o online e o offline meio que se misturaram, né? A gente fala marketing digital, tem gente que torce o nariz, mas, cara, marketing digital nada mais é do que marketing aplicado na internet. E hoje, né, cara, eu tava lendo uma pesquisa ontem, porque eu tava montando uma apresentação para um cliente e eu tava lendo uma pesquisa falando que, cara, 80% ou 75%, 80% dos pacientes pesquisam na internet antes de procurar um profissional da área da saúde. E parece que mais de 80% dos pacientes procuram sobre o procedimento, o exame, a situação, a condição, antes de procurar um médico. Então, tipo, cara, você não tá presente ali. Até indicação. Uma coisa que a gente tá vendo que tá ficando muito comum por exemplo, procura o Dr. João Paulo. Ele é um excelente cirurgião plástico. Ou um excelente cardiologista. Procura no Instagram pra ver o Instagram do cara. Sim. Isso tá muito comum mesmo, assim. A gente vê muito falar, por indicação, fui no seu Instagram, acompanhei, gostei, por isso eu tô aqui. Até pra especialidade clínica, inclusive. E aí você vê que sim, aí o cara não. E aí volta em tudo que a gente tava falando. Aí chega, é um Instagram que não tem a cara do médico. Um monte de. Parece um mural de informações que o paciente não tem interesse. Né? Você não sabe nada sobre aquele médico, não tem um story mostrando. Nada. Obviamente, né, que tem, você não pode ficar mostrando o paciente, não é isso, mas, cara, o médico não mostra a vida dele, não mostra o que ele tá fazendo, os posts são tudo um monte de posts, que nem você vai, a mesma coisa do post do blog que você acabou de falar, o paciente tá com um problema X e tem 10 mil posts sobre o problema Y lá, mas o problema X, ainda que tenha, foi postado meses atrás, o paciente nem chega naquele post para saber que, e se chega, foi um post escrito por uma agência super genérico, com informações nada a ver. Então, tipo assim, como você vê como que é uma bola de folha de neve, né? Não tem como você estar 6 anos de graduação, mais uns 5, 6 de residência, e
botar alguém que nunca atendeu um paciente da sua especialidade pra convencer as outras pessoas que você é bom, cara. Não tem como, cara. Não tem como. Não dá. Então, assim, isso é você pegar todo o conhecimento que você tem e falar assim, não, acho que é essa pessoa que vai falar disso melhor do que eu. Ela é a melhor pessoa para me vender. Se você fosse uma entrevista de emprego, você não faria isso nunca. Mas, querendo ou não, você tá fazendo uma entrevista de emprego quando você tá fazendo isso. Você tá querendo o seu chefe ali, que é o paciente. É uma entrevista de emprego todo dia ali. É o único que pode te demitir também, né? É a única pessoa que pode te demitir, que pode te fazer ter que parar de atender particular. Exatamente. Então, assim, olha que loucura. Se fosse uma entrevista de emprego presencial, física, ele nunca colocaria um terceiro que nunca atendeu o ortopedista. Você fala isso pro cara, loucura. Meu Deus, você é maluco. Pirou. Mas no dia a dia ele faz isso porque é no digital, no Instagram lá. Assim, você tá fazendo entrevista de emprego todo dia. A pessoa que te indicou lá... Pô, eu tive um médico do esporte, uma entrevista esses dias, pra contratar nosso serviço, etc. Eu falei pra ele, doutor, acho que o seu Instagram não tá bom o suficiente pra gente começar, precisa melhorar nossos conteúdos alguma coisa. Ele falou, pô, João, vou te falar. Eu falei, exatamente, foi uma das pessoas que me falaram isso, inclusive. Ele falou, pô, João, preciso melhorar meu Instagram, porque eu já tive 3 pessoas que me indicaram, e a pessoa que eles indicaram, voltaram pra eles falar, pô, aquele cara lá, eu olhei no Instagram, não gostei muito, não. Entrevista, cara. Nem a indicação mais se salva. Que muito médico ainda se agarra nisso, né? Não, eu vivo de indicação. Boca a boca ainda é a melhor forma de ganhar paciente. Daí nem isso hoje mais está se sustentando sem um bom trabalho de identidade visual, identidade digital, de tanta coisa ali que precisa ter para que o médico sustente a autoridade da indicação, né? Porque é óbvio, a indicação vale, é muito bom. Esse cara, se não se sustenta, vamos supor, alguém fala assim, vai no fulano de tal. Aí, olha o que pode acontecer, né? Ninguém é perfeito. Alguém fala, vai no fulano de tal. A pessoa joga no Google no fulano de tal, a primeira coisa que ela vê é uma avaliação negativa no Google Meu Negócio. Você acha que ela vai ligar? Vai. Ele não tem uma estratégia ativa de coletar para ser boas avaliações. Tem só aquela única negativa ainda por cima. Isso, por exemplo, um dos grandes clientes que a gente tem aqui investe muito, cara, por mês. Muito, clínica de dermatologia muito grande. Foi uma coisa que eu falei assim pra ele. Eu procurei lá o nome dele, quando você procura pra ver. Cara, tipo, 1,5 de nota. No Google Meu Negócio. Assim, a clínica é gigante, assim, gigante mesmo. Atende muito famoso aí da Globo, etc. E tinha nota. Eu falei, pô, doutor. Ele, pô, João, não sabe disso não. Aí eu falei, pô, mostrei pra ele, pô. Nossa, não sabia mesmo, assim, o negócio queima. Eu falei, doutor, queima mesmo. Aí, pô, a gente começou um trabalho em 3 semanas, o cara tava com 5 de avaliação quase. Pelo volume de bons pacientes que ele atendeu durante os anos. É aquilo, quem fala mal, Google, meu negócio é outro erro, inclusive. É o termo crasso, assim, negócio de avaliação. O cara atende 30 pacientes por semana e tem 2 avaliações lá. Então, assim, são das 2 negativas. Exatamente como você falou, porque ele nunca se preocupou. Porque quem foi bem atendido acha que o médico não fez mais avaliação. Agora, o cara que foi mal atendido, ele fica tão puto que a primeira coisa que ele vai lá é falar, né? Cara, eu tenho um professor, neurocirurgião. Foi um grande orientador pra mim assim, na graduação. Um dia ele comentou comigo, não sabe o que eu faço, não me conhece. Não conhece minha parte, essa da empresa, né? Aí ele comentou, ele falou, pô, João, tô com dificuldade lá na clínica. Que, pô, parou de chegar paciente, tá um negócio estranho. Você comentou, eventualmente. Aí eu apresentei, falei o que eu fazia e tal. Ofereci ajuda. Cara, o Google Meu Negócio do cara tinha 80 avaliações. Ninguém falando mal de atendimento. Tinha 1 ou 2, mas assim, a gigantesca maioria era: eu desisti de ligar nessa clínica. Ninguém atende. Ninguém consegue falar comigo. O cara tinha 80 avaliações de 1 estrela. Nossa, tá um salão. Esse cara, eu nem conhecia ele, não foi indicação. Meu pai, quando era pequeno, operou com ele a coluna. Um meu cirurgião muito conhecido aqui em Brasília, referência total na área dele. Te lembrando pra lá. Aí eu peguei e liguei pra clínica. Eu passei uma semana tentando falar todo dia. Eu não fui atendido. Não tinha como falar. Aí eu liguei pra ele. Olha os erros que a gente mencionou se acumulando aqui, né?
liguei pra ele e falei, pô, doutor, vamos fazer assim? Pega o telefone e tenta ligar pra sua clínica. Tenta isso. Como assim, João? Eu falei, pô, tenta ligar e agendar uma consulta. Tentou umas 2, 3 vezes, ele falou, pô, tá explicado. Eu falei, melhorou o telefone, não precisou nem melhorar o Google Meu Negócio. Antes das avaliações subirem lá, voltou a funcionar, voltou a clínica dele normal. Muita indicação que ele recebia e tal. Mas, João, agora deixa eu te perguntar. Quando você pega um caso do cara lá que não trabalha com o Meu Negócio ou que tá mal trabalhado, você tem algum método, algum passo a passo que você recomenda o cara para deixar o Meu Negócio tinindo? Tem alguma estratégia que você recomenda? Você tem alguém que faz isso para você ou você orienta o cliente? Assim, hoje a gente tem aqui dentro da equipe uma pessoa que cuida, que entende 1 milhão de vezes mais do que eu de Google Meu Negócio, assim. Entende muito bem mesmo. Assim, é captar avaliação positiva, cara. Você não tem como. Excluir a avaliação do Google, a chance é 0. Você não vai conseguir. A não ser que você consiga falar com o paciente e ofereça alguma compensação e ele, por vontade própria, vai lá e retira a avaliação. Né? O que é muito baixo, assim, a probabilidade. Eu nunca vi isso acontecer. Eu já vi gente tentar, mas nunca vi conseguir. Eu consegui uma vez, mas com um cliente que não era da área da medicina. Eu nunca consegui, nunca vi alguém conseguir. E o que a gente faz primeiro, pede pra familiar, pra amigo, cachorro, periquito, papagaio, qualquer coisa que for, pra aumentar ali, dar um boost inicial e já as mais atuais ficarem positivas e ajudarem. E com o tempo tornar padrão da clínica solicitar avaliação. Tem algum momento específico que solicita? No pós-consulta, antes da consulta? Pós-consulta. Tem clínica que envia pro WhatsApp e já funciona bem, né? Só, tipo, você acabou a consulta, meio com uma mensagem de agradecimento e solicitando a próxima a avaliar. Tem várias formas de fazer, né? Mas essa é a mais básica e que funciona. Show. Não, fantástico. Cara, esse do Google Meu Negócio eu tinha até esquecido, né? Mas é essencial, porque vamos supor, você anuncia no Google. Aí o cara vê o seu anúncio, logo embaixo aparece a sua clínica com um monte de avaliação negativa. Não faz sentido nenhum, né? Faz sentido nenhum. Não, eu vou dar um outro exemplo. Eu tenho um professor que é meu otorrino, sou meu professor da faculdade, já virou um amigo. Mas, cara, eu fiz o Google Meu Negócio dele, a avaliação do Google. Foi assim, um dos meus cases, assim, mais fortes que eu tenho aqui. Ele atendia sozinho a clínica de otorrino. Ele mais um sócio. A gente começou a fazer anúncios, cara. Hoje são 4 ou 5 otorrinos. A demanda toda vem do Google. Extras depois, além dos sócios. Uhum. E uma coisa que ele falou, João, impressionante. Nenhum paciente chega aqui e me falou que, porque eu sou formado na UNB, em residência não sei aonde, fellow não sei aonde, por isso que ele tá aqui. Nenhum paciente nunca me falou isso. Agora, toda semana, depois que você fez esse negócio, chega gente aqui falando, pô, eu li as avaliações lá no Google e tô aqui. Parece que é mais importante que minha formação. E na verdade. Mas assim... Pra marketing e vendas, Não, obviamente que pra qualificação dele, pro atendimento, porque ele vai poder oferecer pro paciente, não, né? Mas hoje em dia, se você for pensar pra marketing e vendas, pra atrair o paciente, é mais importante que a formação. Tem muita gente que pergunta, né? Num cliente que eu trabalhava, né? Que vendia cursos pra estudantes de medicina, o pessoal falava assim, é muito importante eu fazer faculdade, é muito melhor fazer faculdade pública do que faculdade privada. E, cara, 90% das vezes a resposta é, cara, não muda nada. Não muda nada. Na residência, beleza, você tem uma residência de peso, porque por causa da alavancagem no começo da carreira, dos contatos que você faz, da experiência que você adquire. Mas, cara, se você for parar pra pensar, do ponto de vista de atendimento particular, hoje um médico falso consegue ter mais sucesso. Um médico que não tem diploma, vamos supor, né? Um cara que resolve dizer que é médico, abre uma sala na esquina. Se ele fizer isso aí direitinho, vai chover de paciente na sala dele. Ele vai ficar reconhecidíssimo. Então, assim, só para exemplificar, né? É um negócio complicado, assim, que muitas vezes é muito ignorado, mas que tem uma bela relevância, até para indicação. Até, né? Até para isso que a gente tava falando, a indicação hoje já não se sustenta mais sozinho. Porque às vezes o pessoal fala, cara, por exemplo, o que pode acontecer, né? Putz, meu otorrino muito bom, vai lá nele. Cara, não lembro, procura lá no Google o telefone dele, liga lá. Aí o cara digita, aparece a ficha do Google, o telefone do cara, avaliação negativa, sem foto, não tem horário de atendimento, tem um botão talvez de WhatsApp lá, ninguém responde. O que adiantou a indicação da pessoa? Nada. Ou, ainda que tenha, liga, ninguém atende, aquela coisa, né? Você tem que ligar 4, 5, 6 vezes para conseguir ser atendido. Isso quando não é atendido, não sei se já aconteceu de eu fazer cliente oculto, e não só cliente oculto, mas tá ligando para médico, a pessoa liga,
a secretária atende assim, só um minuto, por favor, e deixa você 20 minutos esperando pra te retornar. Isso quando retorna, a linha não cai e você tem que ligar tudo de novo. Então assim, cara, pequenos ajustes que, vamos ser sinceros, pro médico não custa nada. Pro médico não custa nada contratar uma pessoa só pra atender telefone e responder WhatsApp. É um salário mínimo que ele vai pagar? Que seja um pouco mais que um salário de auxiliar administrativo, um salário de auxiliar de atendimento. Que ele queira contratar um profissional de vendas, um cara especialista em vendas para desempenhar essa função, ele não vai gastar mais ali do que, um médico que não ganha muito bem, não vai gastar mais do que 8%, 5% da renda do consultório dele ali no mês. Chutando alto, chutando um cara que fatura pouco no consultório. Às vezes é uma pessoa que vai mudar o consultório, entendeu? Vai dobrar, triplicar, que nem você falou, às vezes aí duplicar, triplicar o faturamento do consultório, que é a pessoa que atende o telefone, que responde o WhatsApp. Então, assim, você tem que identificar, e é uma dificuldade, é outro erro, assim, que eu vejo. Antes de começar o podcast aqui, eu tava até comentando sobre isso com o cliente aqui, mandando um áudio no WhatsApp. Ela tava querendo aumentar a verba do investimento no Instagram. Eu falei, doutor, a esposa do médico. Eu falei, às vezes não é o momento da gente aumentar. Você não tá conseguindo me passar o feedback de quantas consultas a gente agendou. Ainda não tá no nível que você quer, mas eu preciso saber onde está. Porque às vezes a gente, mesmo com o investimento que a gente tá fazendo, tá voltando um bom volume de consultas para esse investimento. Às vezes não. Às vezes tem problema na secretária. Às vezes tem problema no Instagram. Às vezes o problema é dinheiro. Nem sempre é dinheiro. Então assim, eu acho que você até reagiu lá, como a gente conversou sobre isso no direct. Tive um cliente aqui que São Paulo investia 25 mil, tinha 3 consultas por mês. A gente abaixou para 10, até te atualizando, e a gente vai fechar o mês com mais de 73 consultas agendadas. Tá maluco? Cara, que absurdo. 15 mil. Aí, vamos ser sinceros, esses 15 mil, ele contrataria 10 caras pra responder o WhatsApp na clínica dele. Ah, é? Então assim, entende? Quando eu falei isso na reunião, que eu ia abaixar a verba, ele abriu um olho do tamanho, como se estivesse sendo um extraterrestre. Mas eu falei, cara, eu acho que o seu problema não é isso, não. Eu posso estar errado, mas aí se precisar, não tem problema. 15 dias ali a gente sobe de novo, não tem problema. Mas eu acho que o seu problema é esse, não. Vamos ajustar, a gente ajusta uma coisinha ali, e funciona bem. Então, às vezes, o problema não é dinheiro, às vezes o problema não é o gestor de tráfego, às vezes o problema não é o social media, às vezes o problema não é o médico. Você tem que ter o senso crítico, e muitas vezes, pela graduação, pelo formato, o médico não consegue ter esse feeling de onde está errado. É isso. Fantástico. Acho que para encerrar, eu gostaria de falar de um erro que eu particularmente sofro muito. Eu acho que não só eu, todos os profissionais do marketing médico, que é quando o médico espera que a gente faça milagre e, cara, não colabora com a gente. Bicho, é quase que imploro pro médico. Cara, se você vai contratar um profissional de marketing médico, se você vai contratar a empresa do João, vai contratar a minha empresa, qualquer empresa que seja, cara, seja solícito ao profissional. Se ele te pedir para uma reunião, para fazer as configurações técnicas, marque o mais rápido possível. Se ele te pedir um sistema para que ele consiga controlar quanto está o volume de consultas, ele precisa saber, ele precisa de dados para trabalhar, ele precisa de indicadores. Por quê? Porque o nosso trabalho é um pouco parecido com o trabalho de médico quando recebe um paciente, você faz uma anamnese. Onde que está o problema? Onde que está a dor? Né? É no Instagram? É no site? É na secretária? É no anúncio que tá indo no público errado? É porque devia estar no Google, devia estar no Facebook? E muitas vezes a gente só descobre isso com a colaboração do médico. Né? Se o médico não nos passa a informação, não fala, cara... É um time. É um time, joga junto. É um time, é isso aí. Sim, é um time. Cara, acho que é isso. Não sei se você quiser. Isso era uma coisa que eu tava guardando no coração pra falar no final, né? Se você é médico, tá escutando. Cara, joga junto. O cara tá ali pra te ajudar, joga junto. Às vezes, óbvio, como eu falei, podem ter maus profissionais no mercado, podem, mas muitas vezes eu arrisco dizer que o não ter o resultado que você espera não é culpa do profissional, é culpa sua
que ou não escuta e não acata o que não escuta ou não acata o que o profissional tá falando, não colabora, até às vezes... Gente, aqui, Pode falar. que é uma coisa que eu fazia muito no início de carreira, que era, hoje eu não tenho como, porque eu tenho custos muito altos, mas assim, no início, cara, às vezes eu via que o cara não tinha condição mesmo, eu não cobrava a minha parte, eu falava, ó, vamos fazer, se der certo você vai ganhar mais dinheiro e vai ter dinheiro pra me pagar. Cara, eu peguei, era desse jeito mesmo, assim, era um negócio meio maluco, mas a gente fazia. E eu peguei, eu mesmo, ajustei o site do cara, não, desculpa, ajustei o site do cara não. Pedi as modificações do site do cara, orientei a empresa dele, não fizeram de jeito nenhum. Fizeram uma ou duas linhas que eu pedi assim, eu tinha pedido tipo 20. Aí rodamos os anúncios, tinha clique e não tinha conversa. O problema é onde? Clássico. A taxa de conversão estava em menos de 2%. Um e pouquinho. E aí você vai ver o CTR tá lá 10%, 12%. Exatamente. Aí traduzindo isso legalmente cada 100 pessoas que entram no site, uma entra em contato. Pô, você ter Sendo que você tá tendo a cada 100 pessoas que veem o anúncio, você tá tendo 10, 12 cliques no anúncio para ir pro site. Aí chega no site, a cada 100 pessoas, você tem 1, 2 ali. Você não tem como vender nada com esse tipo. Se você paga R$1 por clique no Google, você tá pagando R$100 para ter um contato no WhatsApp. Se a cada 5 converter, você já tá pagando R$500 uma consulta. Pra ter uma consulta. Então, é um número inaceitável. E, obviamente, você vê aqui que eu falei pro João, ele claramente identificou o problema. Pô, mandei mensagem pro doutor, vamos mudar. Não, João, não tenho dinheiro pra isso, não. Eu falei, pô, doutor, são R$300 pra fazer a modificação no site. Que o pessoal tava cobrando lá. Não. E eu não tinha acesso ao site, não tinha como fazer, solicitei, o pessoal passou. Eu já cheguei a abrir uma vez, embora não era problema meu, mas eu sabia que ia resolver. Eu precisei... O que aconteceu? A empresa que fazia o trabalho antes com esse cliente, cara, pra você ter uma ideia, eles rodavam um anúncio na conta da agência. Não era na conta que a agência que tinha acesso à conta do cliente, não. Eles rodavam um anúncio tanto de Google quanto de Facebook nas contas no Business Manager e na conta de Google Ads. Isso é comum, cara. Cara, eu fiquei maluco quando você viu. Então, o que aconteceu? Eles encerraram o contrato e a agência sumiu, bicho. Não, aí eu fui perguntar, gente, qual que é a conta Google de vocês? Ah, não sei se tem. Criei do zero. Gente, qual que é o Facebook? Peguei lá, entrei junto com um dos sócios lá, então não tinha Business Manager, era tudo da agência, beleza. Aí entrei no site, usei lá o Pixel, o assistente lá para ver se tinha o Pixel instalado, não tinha Pixel instalado, não tinha tag do Google instalado. Aí eu consegui o contato da agência, pedi, eles me deram acesso ao painel administrativo do site. Entrei lá só para instalar os códigos, né? Criei as contas que precisava, instalar os códigos, enfim, a coisa fazer o marketing funcionar. Bicho, eu peguei eu mesmo e eu fui fuçar, pesquisei os tutoriais e eu mesmo alterei as páginas dos caras. Criei as que não tinham e alterei as que já tinha para que eu otimizasse a conversão, porque primeiro, eles estavam sem ninguém para fazer o site, porque a outra agência fazia tudo e tinha sumido. Cara, fui lá e mudei. Mas assim, às vezes, cara, e é impressionante. É quase como dá nem pra dizer. Tipo, cara, um ajuste mínimo, um parafusinho que você aperta ali, pronto, a coisa começa a funcionar, bicho. O resultado começa a... Cara, eu falo assim, igual às vezes uma regulagem do remédio de pressão. Cara, não, puta, tô tomando um comprimido, toma meio, tô tomando meio, toma e de repente a pressão do paciente estabiliza, ele ficou o resto da vida tomando aquela dosagem com a pressão estabilizada. Aí igual a gente fala, nossa, receita de bolo. Não é receita de bolo, cada um faz de uma forma. E é isso. Então assim, cada um vai dar certo de uma forma. Mas tem que ter o time, tem que jogar ali, tem que ter bons profissionais. É isso. Cara, é isso. A gente já passou de 1 hora de gravação aqui, de podcast. Eu, tô satisfeitíssimo. A gente acabou de falar de coisas que eu nem imaginava. Sinceramente, para um médico que escutar isso aqui e na próxima semana não tá tendo mais resultado, vou dizer estourar, porque como a gente sabe, é aquilo que você falou. Às vezes o médico pode fazer tudo que a gente tá falando aqui, ainda assim não ter resultado e precisar de uma análise mais profunda para saber o que tá acontecendo. Mas o cara que não escutar isso aqui e não for atrás de ver se ele comete esses erros no consultório dele, se ele, né, vamos só fazer um resumão geral, então, falando, cara, se ele não detecta se ele deveria estar no Facebook ou no Google, se ele não foca num lugar inicialmente, né, se ele não faz o site dele do jeito certo para que quando o paciente chegue a clicar no site, ele não, né, tem um site ali
de alta conversão, voltado para conversão, se ele não humaniza as redes sociais dele, não participa da produção de conteúdo, não mostra a personalidade dele, o jeito dele, né, nas redes sociais, se ele não tem um bom, acho que, cara, para mim o maior de todos aqui, se ele não tem um bom atendimento na clínica dele, que responde o WhatsApp rápido, que entende do que o médico faz, entende tudo que o médico tem para oferecer, quem é o médico, não sabe vender o serviço do médico, né, cara, então assim, o cara tem aqui um manual de tudo que ele pode analisar, quase como um interno que tá ali fazendo a primeira a passagem de caso, alguma coisa assim, que ele tem um checklist ali, que o cara aqui ouvindo esse podcast, ele tem um checklist de tudo que ele pode analisar no negócio dele e melhorar no negócio dele para ter mais resultado no digital. Você quer fazer alguma consideração final aí, João? Então é isso, acho que a gente tem um excelente conteúdo aí, conteúdo que a gente não... Eu conheço muito curso por aí que não entrega, que dá uma enrolada, dá uma maquiada ali pra parecer algo mais relevante e não vai direto ao ponto. Então, assim, isso é o cerne da coisa. Ir direto ao ponto, funcionar, ver o que funciona e o que não funciona e começar do básico. Depois você vai aprimorando as coisas, mas o básico é isso aqui que a gente tá falando. Show, fantástico. Pessoal, agradeço quem ficou aqui até o final. Reforço o pedido. Se você tá no YouTube, gostou desse episódio, dá o like, manda pros seus amigos. Vou usar um bordão dos amigos meus. Se você não gostou desse episódio, manda pros seus inimigos, mas não deixa de mandar para alguém compartilhar o conhecimento. Se inscreve aqui no canal. Se você tá no Spotify também, curte aqui o episódio. Enfim, compartilha com as pessoas aí, porque tem muito material bom. Agradeço ao João pela participação. Puta, fico muito feliz que você topou. Agradeço as informações de você abrir aqui mesmo coisas aí de dentro da sua empresa que a gente sabe que são conhecimentos que você adquiriu com muito trabalho, com muito esforço. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Esse foi então o primeiro episódio do Med Talks, onde vocês ouviram a gente falar sobre os principais erros que os médicos cometem no digital na hora de praticar o marketing digital. É isso. Tchau, tchau, pessoal.